Descubra o que o Evangelho de Pedro, encontrado no Egito, revela sobre a vida de Jesus e sua relevância histórica para o cristianismo. Em 1886, o manuscrito foi descoberto na antiga cidade de Rimim, no Egito, despertando grande interesse por conter 4 textos, incluindo o Evangelho segundo Pedro neste vídeo. Exploraremos o conteúdo deste evangelho e discutiremos sua importância histórica e ausência nas Bíblias atuais. Parte 1. O Evangelho de Pedro é um texto antigo que narra a vida de Jesus, atribuído ao próprio líder dos apóstolos, descoberto em 1886 na cidade de Rimim, Egito. Esse evangelho despertou interesse por conter uma narrativa única e detalhada sobre os eventos da vida. Diferente dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Pedro oferece uma perspectiva distinta sobre o julgamento e crucificação de Jesus, além de apresentar elementos surpreendentes na descrição da ressurreição. A autenticidade desse evangelho é questionada por estudiosos, mas sua importância histórica e influência no cristianismo antigo são inegáveis. Parte 2. Uma análise detalhada das diferenças entre o Evangelho de Pedro e os evangelhos canônicos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João revela nuances significativas na narrativa da vida de Jesus. Enquanto os evangelhos tradicionais focam em aspectos específicos da vida e ministério de Jesus, o Evangelho de Pedro destaca eventos e diálogos únicos que oferecem uma perspectiva alternativa sobre a crucificação e ressurreição. Essas distinções não apenas enriquecem nossa compreensão dos relatos bíblicos, mas também levantam questões sobre as diferentes tradições e interpretações dentro do cristianismo primitivo. Parte 3. Uma das diferenças marcantes no Evangelho de Pedro é o cenário do julgamento de Jesus. Enquanto nos evangelhos canônicos tradicionais, como Mateus e Lucas, Pilatos desempenham um papel central no julgamento e condenação de Jesus. No Evangelho de Pedro, é Herodes Antipas quem preside o julgamento. Herodes, governador da Galileia, assume a responsabilidade pelo destino de Jesus, destacando uma abordagem única e divergente em relação à narrativa tradicional. Essa mudança na figura que conduz o julgamento lança luz sobre diferentes perspectivas teológicas e históricas presentes nos textos antigos. Parte 4. Uma das passagens mais impactantes do Evangelho de Pedro é a descrição detalhada da ressurreição de Jesus segundo o texto. 2 homens desceram dos céus, entraram no sepulcro e retiraram Jesus, que saiu maior e voando mais alto do que os outros 2. Essa cena extraordinária é presenciada por várias testemunhas, destacando a natureza pública e divina da ressurreição de Jesus. Além disso, o Evangelho relata que a própria cruz de Jesus foi colocada no sepulcro, e durante a ressurreição, a cruz também emerge do túmulo. Um momento único ocorre quando uma voz celestial questiona Jesus se ele veio anunciar o Evangelho aos mortos, e a cruz responde afirmativamente. Essa narrativa singular não apenas enfatiza a grandiosidade do evento da ressurreição, mas também introduz elementos simbólicos e teológicos profundos sobre a vitória sobre a morte e a redenção da humanidade. Parte 5. Uma análise aprofundada das peculiaridades presentes na narrativa da crucificação e das últimas palavras de Jesus, conforme relatadas no Evangelho de Pedro, revela aspectos singulares e simbólicos. Diferentemente dos evangelhos canônicos, onde Jesus é descrito como proferindo as palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Ou Pai,
Em tuas mãos entrego o meu espírito. No Evangelho de Pedro, as últimas palavras de Jesus são Sheltron. Essa alteração nas palavras finais de Jesus sugere uma interpretação distinta e levanta questões sobre o significado teológico por trás dessa mudança. Além disso, a descrição da crucificação apresenta detalhes únicos, como a inscrição na cruz que difere dos evangelhos tradicionais ao mencionar Rei de Israel, em vez de Rei dos Judeus. Essas variações textuais não apenas enriquecem a narrativa da paixão, mas também oferecem insights sobre possíveis interpretações doutrinárias presentes na comunidade cristã que preservou o Evangelho de Pedro. Parte 6. A relevância histórica do Evangelho de Pedro para o cristianismo antigo vai além de sua narrativa singular sobre a vida de Jesus. Este texto apócrifo oferece uma janela fascinante para as diversas correntes teológicas e interpretações presentes nas comunidades cristãs dos primeiros séculos. Ao divergir dos evangelhos canônicos em pontos cruciais, como o papel de Pilatos no julgamento de Jesus e a descrição da ressurreição, o Evangelho de Pedro destaca as complexidades e debates teológicos da época. Sua ausência nas Bíblias atuais levanta questões sobre a formação do cânon e os critérios utilizados para selecionar os textos autoritativos. Além disso, as divergências doutrinárias com os doceatas evidenciam as diferentes visões. Explorar o Evangelho de Pedro não apenas enriquece nossa compreensão da história cristã, mas também nos desafia a refletir sobre as múltiplas vozes e interpretações que moldaram o cristianismo primitivo. Durante o relato do bispo Serapião sobre a aceitação inicial do Evangelho de Pedro em uma comunidade síria, ele destaca a curiosidade e o entusiasmo gerados pela leitura deste texto entre os fiéis. Inicialmente, o bispo Serapião não estava familiarizado com o conteúdo do Evangelho, mas sua aprovação para que fosse lido refletia a abertura da comunidade para diferentes escritos cristãos. No entanto, ao descobrir a associação do texto com os docetas, um grupo considerado herético na época, Serapião revisa sua posição e decide investigar mais profundamente o conteúdo do Evangelho. Sua análise minuciosa revela elementos doutrinários que vão de encontro à ortodoxia cristã estabelecida, levando-o finalmente a rejeitar e condenar o uso do Evangelho de Pedro na comunidade. Esse episódio ilustra os debates teológicos e as disputas internas que marcaram o cristianismo primitivo em relação à aceitação e interpretação de textos considerados sagrados. Evangelho de Pedro é um texto pseudoepigráfico encontrado no Egito, datado do 2º século depois de Cristo. Apesar de atribuído a Pedro, líder dos apóstolos, sua autoria é questionada pela maioria dos estudiosos. O texto apresenta características que indicam uma origem tardia e divergências significativas em relação aos evangelhos canônicos. Uma das principais distinções é a abordagem do julgamento de Jesus, no qual Pilatos é totalmente isentado de responsabilidade, diferindo das narrativas tradicionais. Além disso, o tratamento dos judeus como inimigos de Jesus e a descrição detalhada da ressurreição destacam as peculiaridades teológicas presentes no Evangelho de Pedro. Sua ausência nas Bíblias atuais levanta questões sobre a formação do cânon e a seleção dos textos autoritativos, evidenciando a diversidade textual e interpretativa nas comunidades cristãs antigas. O Evangelho de Pedro é um exemplo fascinante da diversidade textual e teológica que caracterizava as comunidades cristãs antigas. Sua descoberta no Egito, em 1886, ressalta a riqueza de escritos apócrifos e não canônicos que circulavam entre os primeiros seguidores de
Jesus. A presença de múltiplos evangelhos atribuídos a figuras importantes como Pedro, Maria Madalena e Judas reflete a variedade de interpretações e tradições teológicas presentes no cristianismo primitivo. Além disso, o Evangelho de Pedro destaca-se por suas narrativas únicas sobre a vida, paixão e ressurreição de Jesus, oferecendo uma perspectiva distinta dos evangelhos tradicionais. A ausência deste evangelho nas Bíblias atuais evidencia os debates e critérios envolvidos na formação do cânon bíblico, bem como a complexidade da seleção dos textos considerados autoritativos. Explorar o Evangelho de Pedro não apenas enriquece nosso entendimento da história cristã, mas também nos convida a refletir sobre as diversas vozes e interpretações que moldaram o cristianismo nas suas origens. Para uma imersão mais profunda na riqueza dos evangelhos apócrifos e na diversidade de textos encontrados no cristianismo primitivo, recomendo a leitura do livro Evangelhos Apócrifos, uma jornada pelos escritos não canônicos. Esta obra, organizada pelo renomado estudioso Frederico Lourenço, oferece uma compilação abrangente de textos apócrifos gregos e latinos, incluindo o Evangelho de Pedro e outros evangelhos menos conhecidos. Através desses escritos, é possível explorar diferentes perspectivas sobre a vida e ensinamentos de Jesus, bem como compreender as complexidades teológicas e interpretativas que marcaram o desenvolvimento do cristianismo nas suas origens. Ao mergulhar nesse universo textual diversificado, os leitores têm a oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre as tradições cristãs antigas e refletir sobre a pluralidade de vozes que contribuíram para a formação da fé cristã ao longo dos séculos. Se você se interessa por estudos bíblicos e textos antigos, não deixe de conferir mais sobre o Evangelho segundo Pedro e outros apócrifos mencionados neste vídeo. Aprofunde seu conhecimento na história do cristianismo. Agradeço por assistir. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este conteúdo com amigos interessados em história bíblica e se inscrever para